Deixa eu ver quem mais aqui. Seu Geraldo Melo. Cadê aquele centroavante que estava contundido e era o melhor goleador do Brasil? Se não me engano, o nome dele é Pedro. Estava cheio de expectativa pela recuperação dele. E o Felipe Luiz só coloca o Bruno Henrique. Boa aí, né? Igor, assim, porque assim, se você lembrar quando o Pedro estava voltando, o Felipe Luiz deu uma declaração que era assim: o técnico bom tem que saber se adaptar a um jogador como o Pedro, melhor 9 do Brasil e tal, não sei o quê. Só que desde que o Pedro voltou e ele já está há um mês, está recuperando a forma física, talvez ainda não esteja no ápice, mas já está bem melhor do que no início, ele não adaptou, não. Ele está usando o time dele, que é com o Bruno Henrique ali, a gente entende, eu até entendo a opção dele, porque ele está usando um jogador que pressiona muito mais, o Flamengo tem uma pressão muito mais forte, tem jogado melhor desse jeito, né? Se defende melhor e ataca melhor também, porque recupera a bola lá na frente, só que tem mais dificuldade para fazer gol, porque o Pedro tem é um jogador muito mais decisivo. Mas ele não conseguiu até agora adaptar o jeito dele ao do Pedro. É o que dá para ver nesse momento. Essa discussão chegou a permear os treinos por aí, Mauro, pelo que você conseguiu acompanhar, ou sempre foi Bruno Henrique, apesar do Bruno Henrique estar jogando nada desde o jogo contra o Vitória, né, que ele fez o gol salvador da vitória lá pelo Brasileirão, e aí foi indiciado pela Polícia Federal, aí parou de jogar bem mesmo, e agora com esse rolo todo de denúncia do Ministério Público, tampouco, acho que não teve jogo depois, né, aí para não ser tão injusto assim com o Bruno Henrique. Mas essa discussão teve aí, Mauro, de será que ele vai de Pedro, será que ele vai de Bruno Henrique, ou sempre teve muito bem claro, muito bem definido, pelo que você acompanhou nos bastidores aí, nos treinos também, dessa definição, o ataque é esse, vai ser esse para a estreia, e um abraço. A sensação que fica é de que o ataque vai ser esse, né? Vai ser uma surpresa se porventura ele colocar o Pedro para começar jogando. Mas como a gente não vê os treinos, né? Isso abre aquele comecinho, a gente não sabe exatamente o que ele está tramando, o que ele pode estar preparando. No jogo contra o Fortaleza, me chamou a atenção o fato de um dos gols ter saído após um bote do Pedro ali na altura do grande círculo, ele roubou uma bola e dali, em sequência, o Flamengo marcou um gol. Ele melhorou um pouco nessa questão do jogo sem bola, a pressão do adversário, nos tempos do Tite. Acho que o Pedro apresentou alguns progressos, era o problema que ele tinha com o Sampaoli, inclusive, né, que queria que ele fosse mais atuante nesse aspecto. Eu acho que é necessário que ele evolua como atacante, né, e acrescente ao seu jogo um pouco mais de participação quando a bola do adversário, mas ele nunca vai ter esse dinamismo do Bruno Henrique, que é um cara mais veloz, é um cara que consegue correr, para perto aqui, quando marca o outro lá. O Pedro não vai ter essa velocidade, esse ímpeto todo, mas ele pode melhorar nesse sentido. E como o Rodrigo falou, ele acrescenta muito o finalizador, é um cara que gera muito jogo, né? Ele não só finaliza e faz os gols, como ele faz com que a coisa aconteça. Ele oferece muito aos colegas. Eu também acho que o Felipe vai cair em contradição no momento que o Pedro estiver muito bem fisicamente e tecnicamente e ainda assim não jogar. Porque hoje tem ainda essa quase muleta, que é, olha, o cara voltou de uma lesão e tal, né? Mas isso está ficando para trás. Então, no momento que a gente vê o Pedro entrando bem no time, inteiro, fisicamente bem e tecnicamente bem afiado, como é que você deixa esse cara no banco? Aí vai ser complicado para ele, vai ter que encontrar uma solução. Agora, tem a questão também que o Arrascaeta não consegue jogar sempre, né? Nenhum jogador consegue. O Arrascaeta menos do que a média, né? Um jogador que você tem que ter um certo cuidado, tem que ter um trabalho especial com ele. Não jogando a Arrascaeta, joga o Pedro, que a grande questão é essa, né? Os dois juntos você perde muito na pressão, na saída de bola do adversário. Porque tem isso. O Pedro não joga porque o Arrascaeta também não faz bem esse papel. Quando você junta os dois, você perde muito nesse sentido. E ele não quer perder essa característica. Então, acho que para começar o jogo, ele começa com o Bruno Henrique, justamente para poder ter essa pressão forte para tentar um gol rápido contra o Esperança. Pelo menos tem sido assim nos últimos jogos, a não ser que ele tenha elaborado alguma nova trama que a gente não conhece ainda. O Cristiano estava comentando aqui, né? Se o Pedro tivesse a valência de ser bom para pressionar, com a qualidade de finalização que ele tem, ele nem voltaria para o Brasil, né? Já teve essa oportunidade, essa experiência lá, jogar na Fiorentina, o Flamengo comprou ele, né? Saiu o Fluminense, Fiorentina, o Flamengo comprou ele, e de fato... Mas ele pode melhorar, né? Ele pode evoluir, essa é a questão. O Pedro não tinha essa característica na Fiorentina, ele mal jogou, teve lesão, mas isso quando foi? Isso foi em 2019 que ele estava lá, em 2020, 2025. Então o jogador pode acrescentar ao seu jogo alguns elementos que façam com que ele se torne um jogador melhor. E acho que esse é um ponto também importante para o próprio Pedro tentar melhorar nesse, porque ele só ganha com isso. Não só para jogar no Flamengo. O futebol dele vai render mais. E acho que os técnicos têm que trabalhar isso. Mas também deixar um cara precioso como ele o tempo todo de fora, no momento que ele superar essa fase de readaptação, de retomada, cara, aí realmente é complicado. Aí vai ser uma contradição se o Felipe não encontrar uma solução. O soco na cara da história lá do São Paulo, ele foi por inicial. O motivo inicial da briga era esse, né? O São Paulo queria que ele marcasse. O soco é um absurdo, não estou defendendo o soco, não. Estou falando só que o motivo inicial era esse. E eu concordo com o Mauro, ele evoluiu depois disso. Se você olhar o desempenho dele, eu acho que principalmente com o Tite, teve uma evolução. O que ele não tem é essa arrancada que os outros têm.
mesmo Cebolinha, Michael, que você pode questionar tecnicamente e tal, são jogadores capazes de dar uma arrancada para ir para cima do zagueiro com toda a força. Até o De La Cruz também, que é o que o Pedro e o Arrascaeta não têm, né? Então, falando em De La Cruz, né, é um bom gancho para a gente ir para um outro tópico aqui em relação a... Felipe falou que o time está completo, né? Tirando justamente o De La Cruz. Então, podemos ter Alexandro, tem Jorginho já para estrear, mas, Mauro, você já entraria com o Jorginho de cara, assim, considerando necessidade de jogar bem, tal, de manter algumas estruturas? O Jorginho, pelo visto, vai ser titular hoje. A gente vai ter essa confirmação, obviamente, mais tarde, mas você já entraria com o Jorginho de cara nessa dinâmica sem o De La Cruz para preenchimento do meio campo, né? Considerando que a opção mais óbvia seria um recuo do Gerson e ele mexeria lá no ataque, você já iria de cara com o Jorginho? Pelo que eu senti, conversando com algumas pessoas, Jorginho começa o jogo, tá? Embora o Felipe não confirme. E eu acho que se ele escalar, tá certo. O Jorginho é um jogador do nível que tem que chegar e tem que jogar. E aí tem uma declaração do Léo Ortiz, na entrevista que ele concedeu, logo que o time chegou a Atlantic City, e ele falou sobre o Jorginho e disse que um jogador, mais ou menos isso, né? Que o jogador do nível dele se adapta facilmente e o estilo do Flamengo combina muito com o Jorginho. E o cara abriu mão de uma grana pesada para poder jogar o Mundial. Tem isso também, né? Ou seja, ele quer jogar, foi contratado não para isso especificamente, mas há tempo de jogar o torneio. Teve um período bem razoável aqui para treinar, conhecer os colegas. Inclusive estava enturmado ali. Eu passei por alguns jogadores assim que cheguei à cidade. Eles estavam dando um passeio ali pela cidade e tal, um final de tarde, começo de noite. Estava ele, o Pedro, o Léo Ortiz, tinha mais um que eu não lembro agora. Estavam caminhando juntos ali. Me pareceu bem enturmado nos treinos também. Então, acho que o Jorginho chega e joga, né? Se você tem o Jorginho, com todo respeito, não pode jogar o Everton ou o Araújo, né? O Jorginho é um jogador de um outro nível. A grande questão é como é que vai ajustar com o Pulga. Né? Esse é um ponto que em campo a gente vai ver. Eles vão revezar, o Jorginho vai ser o primeiro homem fazendo a saída, o Pulga fica um pouco à frente, mas acho que isso é perfeitamente ajustável, digamos assim. Acho que é possível fazer com que funcione bem, e acho que ele tem que jogar. Acho que é um jogador para já chegar a jogar. Teve a sorte, entre aspas, da lesão do De La Cruz, né? Então tem um caminho todo pronto para jogar. Então eu acho que tem que jogar. A não ser que ele estivesse mal fisicamente, com algum problema, que a priori, pelo que a gente sabe, não tem nada. Está em plenas condições de jogo. Antes da opinião do Rodrigo, só para a gente reforçar, né? Provável time do Flamengo para hoje: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro, né? O Alexandro andou treinando aí esses dias, mas segundo o Felipe está à disposição. É o meio-campo com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo lá do lado esquerdo e Bruno Henrique no comando de ataque. Gosta, Rodrigo Matos? Ou é o que Luiz tem para hoje? E Bruno Henrique, né? Isso, Luiz Araújo. Com o Luiz Araújo provavelmente jogando pela esquerda, né? E o Gerson pela direita, né? Eu acho que é o melhor que o Flamengo tem hoje em dia, né? A gente só tem essa discussão aí do Pedro, que a gente já teve aqui, e que hoje o time está mais adaptado para jogar com o Bruno Henrique, então faz sentido. É o melhor que... Você poderia ainda ter uma discussão ali do Danilo e do Léo Pereira, né? Pereira. Que o time eu acho até que fica melhor quando joga o Danilo, mas o Léo Pereira já está mais adaptado, jogando há mais tempo ali do lado do Léo Ortiz. Você tem que mudar, às vezes o Léo Ortiz tem ido para a esquerda, né, quando entra o Danilo, então você muda um pouco a característica. Eu só estou curioso de fato de como é que ele vai posicionar o Pulgar e o Jorginho, porque me parece, assim, pelo menos olhando, que eles têm características parecidas. Então, quem que vai sair mais, né? O Pulgar já fez essa saída a mais, já teve vezes que alguém jogou de um. Embora os volantes do Flamengo eles jogam meio alinhados, né? Mas aí depois, quando o time sai, um sai um pouco mais. Essa que é a questão. Quando eles estão posicionados, os dois estão alinhados. Mas aí depois sempre sai um mais, que em geral é o De La Cruz. Aí eu acho que talvez saia mais o Pulgar, porque ele tem mais vigor do que o Jorginho, que jogaria mais posicionado. Acho que talvez fizesse mais sentido essa opção, mas de resto é isso. Acho que é o time que tem que ser utilizado mesmo. Vocês que estão acompanhando a nossa live por aqui, temos quase 1000 simultâneos aqui, deixa o like, ativa as notificações, aproveite de se inscrever no nosso canal e responder a nossa enquete de hoje. Pergunta é se o Flamengo será o primeiro brasileiro a vencer tranquilo no Mundial de Clubes. As opções: sim, ganha fácil, até ganha, mais apertado. Outra alternativa é que empata irritando, ou não vai ganhar, vai dar ruim. Na noite de hoje, estreia do Flamengo no Mundial de Clubes contra o Esperance de Tunis. Mais alguns comentários aqui da galera. O Carlos Magno dizendo que Pulgar já fez segundo volante com o Sampaoli.
o jogador domina aquele espaço do campo, e além disso, os volantes do Felipe Luiz jogam aliados muitas vezes, exatamente o que você falou agora, Rodrigo Matos. O Luiz Otávio falando, se colocar o Luiz Araújo no banco, tem que perder. Vejam só, temos aqui um fã do Luiz Araújo. Esse é Flamengo mesmo, então, botou um jogador no banco, ele quer que perca. Luiz Araújo UFC, quase o LA FC, o Los Angeles FC, o adversário do terceiro jogo. Mas e olha que o Luiz Araújo luta muito contra essa pecha de ser um jogador de segundo tempo e tal. Não sei como é que é a visão de vocês a respeito melhorou dele, agora entrando jogando, começando jogando, né, Igor? Tem tido atuações boas começando jogando recentemente, né? No início do ano eu acho que tinha mais essa questão.